na vida dos meus irmãos que estão precisando, Senhor, nesta noite. O Senhor é o Deus da saúde, então ministra a eles, Pai, o seu toque, trazendo, Pai, libertação desses vírus, trazendo libertação da inflamação, Pai, em nome de Jesus Cristo. Essas viroses que caiam por terra, em nome de Jesus, vem com saúde na vida dos teus filhos, Pai. Eu te louvo, exalto, agradeço. Rasga os céus e vem entre nós, Espírito Santo. Envia seus anjos ministradores também sobre nós. Cada um dos meus irmãos que estão nas suas casas assistindo o culto, assistindo essa transmissão, Espírito Santo de Deus, vem sobre eles, eu te peço, para o louvor de tua glória. Amém. E graças a Deus. Aleluia.
insondáveis os seus caminhos, quão impenetráveis os seus juízos.
ainda éramos seres informes. Ó Deus, o Senhor já nos conhecia. Trata das nossas vidas, Senhor. Sonda os nossos corações essa noite. Aleluia. Aleluia. Bendito é o Senhor. Aplaude mais uma vez. Aleluia. Está conosco hoje a Bárbara e a Samanta. Eu acho que está lá atrás. A Bárbara é a mãe e a Samanta é a filha. Prazer, pode ficar em pé para o pessoal te conhecer, Bárbara, por favor. Seja muito bem-vinda em nosso meio. Essa não é outra casa a não ser a casa de oração para todos os povos. Está aqui um povo que serve a Jesus. Uma parte, né? Uma parte está viajando, uma parte está em casa, uma parte não pode vir ainda, mas está aqui uma parte da nossa família. Fique muito à vontade, Bárbara, uma alegria ter você conosco, e a Samanta também. Deus te abençoe. Olha, agora eu estou até que enxergando melhor, irmão. Arrumei um óculos novo, estava feia a coisa. Agora, na metade da igreja, já consigo ver o Paulo ali. Ó. Semana passada estava feio o negócio, então, do meio para trás aqui, estava difícil. Graças a Deus. Eu consigo ver lá em cima também. Olha que bom. A mulher mais linda do Brasil está lá. Miss Brasil está lá em cima. Minha noiva aqui. Minha flor do Líbano. Você lembra quando eu chamo de flor do Líbano, né? Deus foi tão bom comigo, mandou uma importada para mim. Graças a Deus. Eu vou agora fazer um tempo com vocês importante. Eu estava um tempo, mês passado, estava lendo um livro muito interessante de um autor americano, e era um livro falando sobre finanças no reino, e é um setor que eu preciso aprender bastante. E ele estava dando uma ilustração bem interessante. Ele estava falando sobre o sistema de franquia, e ele falou que nós temos um sistema, eu achei muito interessante. Ele falou que nós temos um sistema parecido com o sistema de franquia, e quando a Bíblia fala que nós roubamos a Deus, qual é o sistema? Ele diz o seguinte: Deus criou, imagine você, Deus criou a terra e Ele deixou que você cuidasse, morasse aqui, vivesse aqui, desfrute de tudo, tenha saúde. Ele falou, e como uma parte de franquia, naturalmente, uma pequena parte nós devolvemos para o franqueado, para o sistema da franquia. E eu confesso que quando comecei a ler esse capítulo, eu fiquei meio com a orelha em pé, porque existem igrejas, não sei se vocês sabiam disso, existem igrejas no Brasil, existem muitas, que tem um sistema de franquia mesmo, não é exagero, como se fosse uma rede de franquias. Eu acho isso, sinceramente, um absurdo, não entra na minha cabeça isso, desde quando eu soube disso, já há muitos anos. Mas existem sistemas muito iguais aos sistemas de franquia. E eu comecei a pensar que esse cara ia defender isso, e na realidade não, ele foi mostrando o quanto Deus é generoso para conosco. E ele falou, olha, imagina você, se você faz parte de um sistema de franquia, você usa o espaço, usa o nome da franquia, aí você tem saúde, trabalha, ganha o seu dinheiro através dessa franquia, faz tudo, e você só precisa devolver uma pequena parte para o gestor do sistema da franquia. E de repente, quando você tem que devolver aquela pequena parte, você não devolve, fica para você, vai ficando para você, vai ficando para você, vai ficando para você. E ele diz, ele fala, olha, é aí onde cabe o texto que o homem está roubando a Deus. Há uma pequena parte que nós devolvemos
para que o reino continue sendo estabelecido e expandindo. É bem verdade que eu achei interessante a parte para o gestor do sistema da franquia. E de repente, quando você tem que devolver aquela pequena parte, você não devolve, fica para você. Vai ficando para você, vai ficando para você, vai ficando para você. E ele fala, olha, é aí onde cabe o texto que o homem está roubando a Deus. Há uma pequena parte que nós devolvemos para que o reino continue sendo estabelecido e expandindo. É bem verdade que eu achei interessante e eu falei, puxa, Senhor, me ajude a jamais ser alguém que não contribui na expansão do teu reino. Ajuda-me, guarda o meu coração, Senhor, guarda os meus olhos. Porque, como brasileiros que somos, bons brasileiros, passamos alguns apertos, não é mesmo, irmãos? Sobretudo em últimos tempos, instabilidades mil no nosso país. Mas, quando nós aprendemos a ser contribuintes no reino de Deus, é impressionante como o Senhor inova em várias situações a sustentabilidade para conosco. Eu louvo a Deus. E agora nós temos a oportunidade de, no último domingo, contribuir com ofertas e com dízimos. Eu não sei se temos dizimistas hoje. Temos algum dizimista? Tem? Por favor, presbítero Roberto, venha à frente para receber. Eu vou pedir a todos vocês, se você não tem para contribuir e gostaria e não tem, eu quero orar por você também. Vou pedir para que todos vocês que têm interesse em serem abençoados na área financeira. E eu estava conversando semana passada, irmãos, com um colega meu, que ele é empresário. E eu brinco aqui, eu já falei algumas vezes, alguém já viu falando aqui, né? Eu falei, puxa, o meu sonho é pagar 50 mil por mês de imposto de renda, não é isso? Já falei algumas vezes aqui. Eu estava conversando com ele semana passada, fomos tomar um café e conversar sobre negócios, numa nova empreitada que eu estou começando com a minha família, e ele trabalha nessa empresa, nesse ramo. E aí ele falou para mim, Fernando, mas é muito pesado, eu estou num nível de pagar muito imposto. Ele falou, mês passado eu paguei 50 mil de imposto de renda. Eu falei, cara, e você está reclamando? Esse é o meu sonho. Ele falou, paguei 50 mil e esse mês já paguei 30 mil. Eu falei, cara, isso é muito bom, pagar 50 mil de imposto de renda. Então, você imagina quanto que ele ganhou, né? Então, é muito bom nós contribuirmos. E orem, eu sonho em pagar. Irmãos, o dia que eu estiver pagando 50 mil de imposto de renda, eu vou estar abençoando o reino com tanta força. Mas com tanta força. É um sonho assim de abençoar, sobretudo, a obra missionária. Mas com força mesmo. Deus vai nos ajudar em todo esse processo. Amém? Levante as suas mãos, eu quero orar por vocês. Senhor, te agradeço por agora poder ter frutos junto com esses meus irmãos e contribuirmos em tua casa e lançarmos sementes numa terra que é extremamente fértil. Pai, muito obrigado. Porque agora podemos contribuir, devolvendo uma pequena parte de tanto que o Senhor fez por nós. Eu te louvo, eu te exalto, Senhor, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado saúde, trabalho, e agora podemos, Senhor, semear no teu reino, para que o teu reino continue sendo estabelecido e expandido. Louvamos a ti, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A despeito das falhas de nós, o Senhor não falha, o Senhor se mantém intacto. Por favor, continue abençoando o teu povo. Meus irmãos que não têm para contribuir hoje, gostariam de contribuir. Eu te peço, abre portas, destrava, Senhor, situações para que eles sejam abençoados e possam contribuir. Coloque um coração generoso na vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, para que eles possam superabundar, Senhor, segundo a tua palavra e as tuas promessas. Em o nome de Jesus, para o louvor de tua glória. Amém
e graças a Deus. Amém. Por favor, tragam as suas ofertas. Roberto, deixa lá e já vem para cá. Deixa lá e já vem para cá para você dar para o seu senhor. Irmãos, no dia 31 agora, quinta-feira, nós vamos ter o nosso culto da virada. Nós fazemos um culto e um ato profético. Nós, na virada do ano, nós fazemos a virada aqui de joelhos. As famílias se reúnem, quem não tem familiar juntos, por aqui mesmo, nós temos um tempo de entrega. E esse ano vai ser um ano de entrega, graças a Deus. 2021, chegamos lá, vamos ter um tempo, então, agradecendo 2020, entregando 2020 e já também agradecendo 2020 e apresentando 2021, que nós vamos ter um ano profético, de um ano de recomeços. Então, no dia 31, nós vamos abrir um espaço para testemunhos. É normal. Então eu peço que você me procure antes, me chame, fala, pastor, eu tenho um testemunho em algumas situações. Mas hoje também eu já vou abrir um espaço. O presbítero Roberto vai dar um testemunho agora. Se alguém quiser dar um testemunho também, já pode vir aqui, eu vou abrir para você testemunhar um espaço agora. E nós já dividimos uma parte agora e uma parte na quinta-feira. E também quero lembrá-los que a partir do dia 2, nós começamos a campanha de 12 dias de clamor por 12 meses de bênçãos. É um processo de entrega de oferta de primícias. Cada dia da semana vai representar um mês para 2021. E nós vamos ter um tema de recomeço. E os outros cultos vão ser todos eles pela internet. Então, nós vamos fazer em âmbito regional, ok? Eu tenho comigo 3 revistas, para quem quiser acompanhar em família, tem 3 revistas comigo que você pode acompanhar os temas das mensagens. Só tenho 3, irmãos, esgotou, não consegui mais. Então, quem quiser me procura, o custo pagamos R$6 e vamos repassar por exatamente R$6, que é o custo do tema da campanha, tá bom? Então nós vamos fazer a campanha juntos, as 4 igrejas aqui, Carapicuíba, Morro Doce e Caieiras vão estar reunidas exatamente nos mesmos horários. As quartas, sextas e domingos vão estar nos templos e durante a semana nós vamos estar os pastores juntos, eu, pastor Orlando Máximo, pastor Moisés e pastor Silvio, nós vamos estar alternando as ministrações pela internet, tá bom? Então, dos dias 2 a 13, nós vamos oferecer as primícias. Se alguém quiser dar um testemunho, também acompanhar aqui a sequência do presbítero Roberto, pode vir aqui à frente. Eu vou passar aqui, pastor. Eu não sou alto igual vocês dois, presbítero Ricardo, pastor. Vou baixar no meu nível aqui, tá? A paz do Senhor, irmãos. O pastor falou de testemunho, mas eu sou alegre, estou contente. E quero agradecer esse ano que foi difícil. Teve muitas dificuldades, mas até que o Senhor nos ajudou. Até que o Senhor nos fez prosperar. Nos fez passar pelo deserto. E nesse deserto deu o maná, deu as cordonizes, deu a nuvem protegendo do calor, deu a coluna de fogo protegendo do frio da noite. Então o Senhor é maravilhoso e glorificado seja o nome do Senhor. Mas quero agradecer pela vida do pastor Fernando. Era para ter feito domingo passado, mas na correria não deu para fazer. Então eu quero agradecer pelos 27 anos que o irmão fez, dia 17, fez 10 dias. 10 dias. O irmão e a irmã Salma fez 27 anos de casamento. Gostaria que alguém pegasse o pacote lá atrás, por favor.
favor, faz pegar esse lugar lá atrás. Gostaria que o pastor viesse aqui à frente. Alô? Mansalma, por favor, corre aqui. Por favor. Um pulo só. Olha. Quero agradecer em nome da igreja, dos departamentos, da UFEBRAC, da UMASBRAC, da JUBRAC, da MINIBRAC, todos os departamentos, a membresia em geral, pelos 27 anos de casamento. Aqui é uma simples lembrança para o casal, tá? Eu não podia dar um livro para ele e outro livro para você. Então, para o casal, é uma simples lembrança para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Era para dar uns dias atrás, mas eu não podia esquecer, porque falei que eu combinei com os irmãos que não estavam aqui presente. Combinei com eles nos bastidores e deu certo. Para dar antes de entrar o ano novo, tá bom? Que Deus abençoe, tá? Vamos estar orando pelo casal. Vidas, nossas vidas. Vamos levantar, irmãos, estender as mãos sobre eles, em nome de Jesus Cristo. Eu não estou chamando os departamentos por causa disso, para evitar aglomeração. Deus amado, nós abençoamos teus servos com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Que a sua caminhada até aqui, o Senhor nos ajudou a eles, ó Pai, e fez prosperar, ó Pai. Houve várias dificuldades, ó Pai, como vários testemunhos teus servos têm dado, ó Pai. Mas o amor superou todas as dificuldades, ó Pai. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo padece, tudo sofre, ó Pai. Que esse amor possa prevalecer em toda nessa caminhada por muitos anos, ó Pai amado. Enquanto eles viverem juntos, ó Pai amado. Quando eles estiverem juntos, ó Pai. Criando os seus filhos, ó Pai. Vendo os seus netos, ó Pai. Vendo as suas posteridades, ó Pai. Possa o seu legado ser de bênção, de graça e de fidelidade na tua presença, ó Pai. Não deixa desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor, mas ser com eles, guardando, protegendo, dando vitória em todos os seus caminhos, ó Pai, para que o Senhor possa ser glorificado através da vida deles, eles sejam exemplos, tanto para essa igreja, para seus familiares, para os seus vizinhos, para as pessoas que estão ao seu redor, ó Pai, possam ser exemplos, ó Pai, e espelhos, ó Pai, para que eles possam mostrar a tua formosura, o cheiro suave que os céus transmite através deles. Em nome de Jesus, eu abençoo esses 27 anos de casamento, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Deus abençoe. Agradeço, irmãos. Agradeço o carinho de vocês. Eu pensei que ele fosse dar um testemunho. Amém. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus.
que os anjos vêm, que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Eu só quero uma coisa. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Vocês. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. O que é Que os anjos vêm, que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? que eles vêm? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem Então me cantar leva, me santo? leva. Então Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Aleluia, aleluia, Rei dos Reis. Aleluia, Jesus. Serei pamalaia, sei, manaia, namastê. Graças a Deus. Por favor, tome seu assento, enquanto nós vamos ouvir agora a palavra de Deus sendo ministrada aos nossos corações.
Convidei o presbítero Ricardo hoje para compartilhar conosco a palavra do Senhor. Prefere esse ou esse? Esse mesmo? Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vocês estão curiosos? Eu acabei de ouvir vocês cantando o que é que os anjos vêm, que os fazem cantar glória. Um dia vocês vão ver o que é que faz anjo cantar glória. É a mesma coisa que vai fazer você cantar glória também. Glória a Jesus. Gostaria de meditar com os irmãos nessa noite abençoada em Colossenses, no capítulo 1, versículo de número 26. Infelizmente, meus amados irmãos, eu não pude deixar de falar aquilo que Deus tem falado durante toda essa semana ao meu coração. Eu pude compartilhar alguma coisa com o pastor Fernando, com o presbítero Roberto, e eles falaram que o que eu compartilhei com eles foi aquilo que o pastor Fernando pregou domingo. E depois eu vi a mensagem e vai na mesma linha. A igreja de Jesus Cristo, quem ela é. E de tudo que Deus tem me falado ao coração, evidentemente eu não vou poder. E nem vou querer também transmitir tudo. É um tanto quanto complexo. E eu gostaria de tornar o mais simples possível. Começando aqui na palavra que diz aos Colossenses, o mistério que estava oculto desde todos os tempos e eras, e que agora foi revelado aos santos, os quais Deus quis dar a conhecer quais estes mistérios dentre gentios, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse negócio de igreja na mente de Deus, no coração de Deus, ela é uma coisa já antiga. Não é à toa e também não é em vão que o apóstolo Paulo chama a igreja de mistério. Era uma coisa que estava escondida com Deus. No entanto, meus amados irmãos, nós víamos em muitos momentos do Velho Testamento, esta igreja sendo representada através de figuras proféticas, figuras tais como, por exemplo, Abraão, Isaac e Rebeca, Eliezer, o servo, figuras como Vasti e Esther, figuras espalhadas em todo o Antigo Testamento, como, por exemplo, nos pães da propiciação, onde havia 2 pães, um com asmo, o outro sem asmo. Eles simbolizavam, um simbolizava Israel e o outro simbolizava a igreja. E então nós vemos muitas vezes figurado esta ideia da igreja nestas figuras que estão espalhadas por toda a Escritura Sagrada no Antigo Testamento. Então a igreja ela é uma ideia já antiga, e é por isso que nós não vemos algumas coisas acontecendo, nós não vemos ela no Novo Testamento, eu não vejo ela figurando de outra forma, mas ela está lá, no coração de Deus, e por isso não é em vão que o apóstolo Paulo chama a igreja de uma ideia que estava oculta, que estava escondida desde todos os tempos e era. E qual era este mistério? Muito simples. O próprio texto, ele está a responder. O mistério é que Cristo, o Espírito dele, vai habitar dentro de você agora. Esse é o mistério. De muitas coisas que a Bíblia chama de mistério, um dos maiores mistérios, e este mistério ele é fantástico, porque não é Deus vindo sobre, não é Deus lá no céu, distante, não, é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. O apóstolo Pedro, em muitas passagens, mas eu quero citar, por exemplo, o apóstolo Pedro dizendo, foi o texto citado pelo pastor Fernando num domingo desse, acho que eu creio que o passado, né? Quando ele diz que a igreja é uma raça eleita, é um povo santo, é um povo adquirido, é um povo especial, fala pastor Fernando, né? no retrasado. Então, eu sou maravilhoso de data, quer consultar datas é comigo mesmo. E lá a palavra de Deus vai dizendo que a igreja tem todas essas características, que ela é santa, que ela é um povo escolhido, que é um povo adquirido, que é sacerdote, que é rei, que é uma série de coisas
tudo maravilhoso, tudo lindo, e esse apontamento, ele é para a igreja de Jesus Cristo. Na carta que Paulo escreve aos Romanos, ele diz que nós somos embaixadores da parte de Deus, como que se Deus, através de nós, estivesse clamando. E aí Paulo diz então: rogo-vos, pois, irmãos, da parte de Deus, que vocês se reconciliem com Deus. Por meio de quem? Por meio da chave que Deus colocou no mundo para a reconciliação. Quem é a chave? A chave é a igreja de Jesus Cristo. De maneira então que eu posso concluir, meus irmãos, que o céu, a porta está no céu, mas a chave que abre essa porta está na terra. E a igreja tem esta chave. A igreja de Jesus Cristo, ela é a chave que abre a porta do ímpio, do pecador, para entrar no reino dos céus. É a igreja que tem a chave. Paulo aos Efésios vai dizer que a igreja está assentada à direita de Cristo Jesus, reinando juntamente com ele. Paulo vai dizer novamente em Efésios, no capítulo 2, que a igreja está assentada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É muita dádiva, é muita benevolência, é muita glória, é muita expectativa, meus irmãos, que a igreja, que aguarda a igreja. Diante de tudo isso, irmãos, que nós estamos falando, a meditação do meu coração que trouxe... Que traz aqui, que faz eu compartilhar com os meus irmãos, é que embora eu veja tudo isso, e eu sou contemporâneo, nós estamos vivendo no século 21, na igreja, eu acredito, e muitos comigo acreditam igualmente, que nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, a última igreja do livro de Apocalipse. É aquela igreja que tem aquelas características negativas que Jesus está acusando, que Jesus está condenando ela. Mesmo a despeito de tudo aquilo que eu citei aqui para os irmãos, e é possível ver de maneira mais detalhada tudo isso que eu falei, mesmo eu atentando para isso, mesmo eu observando isso, vivenciando a igreja do século 21, eu tenho tristeza em meu coração, como Paulo diz, eu tenho grande tristeza em meu coração por causa dos meus irmãos, porque eu preferia dar a minha vida no lugar deles, ao vê-los se perdendo, porque eu dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém não têm entendimento. Então o apóstolo Paulo derrama suas lágrimas pela nação de Israel, e a igreja de Jesus Cristo, dos verdadeiros adoradores, também devem igualmente derramar as suas lágrimas pela nação igreja, pelo povo de Deus que se perde. Eu não vejo, por exemplo, a igreja se apropriando de todas estas bênçãos, de todas essas características que estão sobre a igreja, mas eu vejo um povo se afastando, eu vejo um povo se perdendo a sua identidade. Esses dias eu ouvi um testemunho, meus irmãos, feito por uma entidade, por uma ONG, e a pesquisa era assim, que em países muçulmanos, onde os jovens que tinham a oportunidade de sair para estudar nas faculdades europeias, eles estudavam e permaneciam lá 5, 10 anos, fazendo o seu curso. E a conclusão da pesquisa era que da mesma forma como eles saíram, muçulmanos, crendo em Alá, crendo em Maomé, da mesma forma como eles saíam, eles retornavam igualmente mais crentes, mais fervorosos, mais convictos da sua fé, da sua religião, da sua comunidade, do lugar de onde eles saíram, do lugar de onde eles tinham vindo. E na mesma pesquisa, mostrava que muitos dos cristãos, quando saem das suas casas, quando chegam no período certo, apropriado para estudarem, eles frequentam a faculdade. E pasmem vocês que depois de um ano, muitos deles já estão se desviando para os pensamentos ateístas, humanistas, marxistas, e abandonam facilmente a sua fé. Eu achei isso incrível. Como é que pode? Será que o evangelho de Maomé é melhor, é maior, é mais poderoso do que isso? Não é.
Será que as promessas que contém o Corão são maiores e melhores do que as que contém a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus? E a respeito de tudo que ela diz a nosso respeito, eu tenho certeza que não. Eu já li algumas partes, já li muitas partes. E muitas das partes tratam apenas de leis e mais leis, de leis de guerra, uma série de coisas que não trazem alento, nem conforto e nem nada para o coração. No entanto, eles permanecem firmes e constantes. A palavra de Deus diz que é para nós permanecermos firmes e constantes. Sejam firmes e constantes no Senhor, sabendo que a vossa obra não é vã nele. Então, eu ouvindo isso, fiquei triste. Eu fiquei aborrecido de ver como que pode ser isso, irmãos. É porque simplesmente a igreja tem perdido a sua identidade. Tem perdido as suas características. Veja só, irmãos. Eu lecionava para a minha sobrinha. Eu lecionei para ela durante 7, 8 meses curso de teologia, juntamente com uma outra sobrinha que ela já veio aqui. Essa sobrinha, quando ela foi desenvolvendo, ela, ao entrar na faculdade, com 3 meses de faculdade, ela já não frequentava mais os cultos, já não mais testemunhava de Jesus, já não mais comparecia ao curso que eu estava dando. E eu, ouvindo isso, eu associei como é verdadeiro isso, irmãos. E eu me pergunto, o que será que falta na igreja de Jesus Cristo para que ela assuma a sua identidade? E eu pensando nisso, meus irmãos, sim, os irmãos sabem, né? Eu sou muito observador com relação a frases, a filmes. Eu gosto de observar para aprender. Enquanto eu pensava nisso, me veio o filme do Rei Leão. E logo vocês vão associar o que eu estou falando. O que acontece quando você perde a identidade? O que acontece quando você não sabe quem você é? Como a igreja, na sua maior parte, numa grande parte, não está sabendo quem é. Você começa a andar com javali e doninha. Você começa a andar com outros bichos que não são os bichos da sua turma. Você começa a falar como eles, a pensar como eles, a agir como eles. E eles não têm fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Não é esta a tua turma. Não é este o teu rebanho. O rebanho é o rebanho da igreja. O teu rebanho é o rebanho de Cristo. É aquele que ele arrebanhou, aquele que ele comprou com o seu próprio sangue, aquele que fez com que a igreja se assentasse nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Este é o teu rebanho. E a igreja tem perdido a identidade por conta de não saber quem ela é. E quando você não sabe quem você é, você deixa os seus valores para trás. Assim como Saul trocou a sua bênção por um prato de lentilha, porque não fez caso nenhum da bênção. E a igreja não tem feito caso da bênção. Haja visto pelas características que tem se mostrado nesses tempos finais agora. Como tem sido dificultoso, como tem sido uma luta manter a igreja unida, manter-se, continuar pregando, ao ponto de desanimar ministros do evangelho, a ponto de essa pandemia, ela veio como prova dos corações. Para uns tem sido uma desgraça, mas para outros tem sido para provar o caráter. Para alguns, eu falo para a Rosane, falo assim, olha, a minha esposa, eu falo, ó, essa pandemia que vem por aí, ela foi a melhor coisa que aconteceu na vida de algumas pessoas. Porque por ela está justificado um monte de coisa. Por ela está justificado um monte de procedimentos, de comportamento, que basta atribuir a esta condição, está tudo certo, está tudo explicado. Mas aquele mesmo comportamento, este mesmo critério, ele não é aplicado quando se trata do reino de Deus, quando se trata do zelo da casa do Senhor, não é aplicado. Então essa pandemia, ela vem como que uma prova. E eu me lembro da palavra do apóstolo Pedro, quando ele diz, quando ele fala, porque já é tempo em que Deus começa a julgar os que são da sua própria casa. E aí ele diz, e se este julgamento começa por dentro, qual será o destino daqueles que são desobedientes ao evangelho da glória?
Então, se começa por nós, irmãos, eu vejo isso como que uma prova, provando os corações. E eu vou dizer mais para os irmãos, a prova ainda há de aumentar muito mais ainda, meus irmãos. Mas voltando para a igreja, para aquilo que nós somos, para aquilo que nós fomos chamados para ser, mediante tudo aquilo que eu falei para os irmãos. Começando com a minha fala, o que é que os anjos veem? Um dia vocês vão ver também. A igreja, no exemplo de Jesus, no exemplo da pessoa de Cristo, quando ele assume o seu posicionamento, quando ele sabe quem ele é, quando você lê em João, no capítulo 17, o verso de número 5, quando ele diz, na sua oração, ele fala, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então, Jesus sabia quem ele era. Jesus, ele tinha uma mente pré-existente, porque ele é antes de todas as coisas. E ele sabia exatamente quem ele era. E nós vemos esta situação em vários momentos na vida dele. No capítulo 8 de João, por exemplo, nós vemos todo o tempo ele afirmando, eu sou. Se vocês creem em mim, creem que eu sou, de maneira nenhuma perecereis. Eu sou antes de Abraão. Eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele sabia exatamente quem ele era. E quando você sabe exatamente quem você é, não há dúvidas. Você, em qualquer lugar que você estiver, o ambiente pode mudar. As pessoas do seu ambiente podem mudar. A fala do seu ambiente pode mudar, mas você sabe quem você é e você não pode mudar. Porque aquele que tem a semente em Deus permanece nela e não pode se corromper. E no exemplo de Jesus, nós vemos evidentemente que em todo momento ele não sabia quem ele era. E é disso que eu quero falar para os irmãos. Que eu sei que também é verdade que todos nós passamos por um processo de amadurecimento e de crescimento, ao ponto de nós podermos chegar e termos uma identidade em Cristo, em Deus, solidificada, de maneira que nada e nem ninguém, nem pandemia, nem doenças, nem dificuldades, nem necessidades, podem mudar aquilo que nós somos por essência, por dentro. Porque a nossa essência, a nossa semente, ela foi mudada por dentro. Então, quando chega nesse ponto, é evidentemente que eu sei muito bem, eu entendo muito bem, que há um crescimento, que há um amadurecimento nisso. E aí, essa pergunta me é feita já há muito tempo. Quando é e como é que Jesus descobriu que ele era Jesus? Você já se fez essa pergunta alguma vez, irmão? Certamente ele, quando bebê, lá no colo de Maria, mamando, ele não falava. Ele não tinha uma consciência plena. Ele ainda não sabia quem ele era. Ele não tinha nem mesmo uma identidade de si mesmo. Mas há algumas coisas que acontecem na vida de Jesus, que também acontecem na trilha cristã, na caminhada cristã, que deve ser um exemplo para nós. Jesus, ele lia pelas Escrituras. Como todo judeu, como todo menino, ele era perito em Escrituras. Ele cresceu nas Escrituras. E todos eles eram muito conhecedores das Escrituras da época. Através dos testemunhos, ele era fortalecido. Até o momento que ele vai crescendo e desenvolvendo, que ele se acha, então, o Cristo, o Filho de Deus, o eu sou. E dali para frente ele não abre mão. Como é que eu sei que ele não abre mão? Ele foi até a cruz, dizendo quem ele era. Ele não arredou a sua declaração diante dos judeus. Ele não voltou para trás diante da ameaça de morte em monte de cruz. Mas ele continuou afirmando quem ele era o tempo todo. Ele andava com prostitutas, com pecadores, com publicanos. Mas ele sabia quem ele era. Parece-me que a igreja hoje não pode andar com esse tipo de gente, com esse tipo de pensamento, que ela é facilmente dobrada. Será que é por causa disso que Jesus disse que quando ele voltasse, haveria de encontrar fé na terra? Será que é por essa razão? Porque as pessoas já estão perdendo tanto a sua identidade, a sua característica, que Jesus não ia encontrar um povo com fé. E a fé é o que mantém, é o que nos mantém firmes diante da presença do Senhor. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus.
A fé, pelo menos, tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Porque a igreja sempre é igreja. E a promessa do capítulo 16 de Mateus é que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não vão prevalecer. E eu quero refrescar a memória dos irmãos com relação a esse texto, que não é as portas do inferno atacando a igreja e a igreja abaixada conseguindo resistir, conseguindo se defender. Não é essa a ideia. A ideia é a igreja atacando e as portas do inferno não conseguindo resistir à igreja. Quem é a igreja? A igreja é aquela que está sentada diante de mim, que pergunta para Deus o que é que os anjos veem. A igreja é esta, a verdadeira igreja que mantém a essência do Espírito de Deus em sua vida, meus irmãos. Isto é maravilhoso, porque quando o Espírito de Deus está em nós, nós não vamos arregar. Nós vamos até adormecer como as 5 virgens. Por causa da dificuldade, por causa da luta, por causa da tribulação. Mas as 5 virgens são 5 virgens. Igreja é igreja. E aí você tem no exemplo dos 4 moços que foram lançados na fornalha ardente, Ananias, Misael e Azarias, e 3, isso, 4 estavam lá descansando na Babilônia, gerenciando as coisas, Daniel. Os 3. E eles, por saberem quem eles eram, você olha o texto da palavra de Deus, e você vê quando a tentação vem vindo, quando a trombeta toca para eles se curvarem. E nesta história, eles tinham que se curvar diante do toque da trombeta, e se curvarem diante da estátua de Nabucodonosor. E quando chega a vez deles, eles sabem quem eles são. Eles sabem que eles estão lá, mas não são de lá. Assim como nós sabemos que estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Nós somos como que aquilo que o escritor de Hebreus diz em 4:8, nós somos peregrinos. Estamos de passagem. Não somos deste lugar. Nós não devemos nos amoldar, é o que diz Paulo em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis, não vos amoldeis a este mundo. Porque a pergunta é sempre latente, é sempre permanente. Por quê? Porque eu sou raça eleita. Porque eu sou um povo santo. Sou um povo separado. Um povo chamado. Eu sou sacerdócio real. Povo adquirido para anunciar as boas novas. Quanta coisa nós somos. Mas onde está isso? A minha oração é para que cada um de nós, como indivíduos, possa resplandecer esta verdade dita a nosso respeito. A maior dificuldade é trazer esta verdade do mundo espiritual à realidade individual de cada um de nós. Para que cada um seja igreja, ao mesmo tempo que juntas, cada indivíduo forma o corpo de Cristo. Forma esta realidade que não se vende, não se corrompe, não se entrega a qualquer um, não se entrega a qualquer circunstância. Então, diante de tantos desafios que nós temos, irmãos, diante de tantas coisas que nós temos na nossa frente, há um desafio que é gigantesco, que estão querendo nos roubar, que as circunstâncias à nossa volta, nunca se viu isso na história, que as circunstâncias querem nos roubar de sermos igreja. Igreja é povo que anda junto. Igreja é povo que sofre junto. Igreja é povo que chora junto. Igreja é povo que clama junto. Qual é a grande ideia? Separar para eliminar. Eu não tenho nenhuma dúvida no meu coração, no meu íntimo, de que se nós filtrarmos tudo isso que está acontecendo no globo, a última visão que você vai conseguir enxergar é a igreja sendo atacada, sendo dividida. E tem alguns aqui nesta noite que sabem do que eu estou falando. E a palavra de Deus diz que o saber pertence aos que governam. Deus entregou a líderes aqui para governar a sua igreja, a igreja de Deus. Sabe do que eu estou falando? No final, o ataque é contra a igreja, é contra você.
Um indivíduo ou muitos de nós separados não conseguem subsistir, não conseguem vencer sozinhos, se não estiverem em bando, se não estiverem em grupo. Se você for como o Rei Leão, andar com Timão e Pumba, você vai se desviar do caminho. Então o apontamento, o canhão, ele está apontado para a igreja de Jesus Cristo, no final de tudo. Porque é a igreja que tem o espiritual, que domina o espiritual. E o espiritual domina sobre o material. Olha só o que diz a palavra de Deus aos Tessalonicenses. Porque o espírito do anticristo não se manifestou ainda. Porque há um que o resiste. No mínimo, se não for a igreja, é o espírito que está na igreja. Mas de toda forma, há um que o resiste. Quem o está resistindo? A igreja. Quando a igreja é tirada, quem que vai resistir? O que vem por detrás desta palavra de Paulo? É muito simples de entender, irmãos. Quando o apóstolo Paulo fala aos Romanos, no capítulo 1, ele diz que Deus entregou os homens às suas paixões, porquanto não glorificaram a Deus, porquanto não reconheceram as suas obras. Então, quando Deus se afasta, quando Deus entrega os homens às suas paixões, quando o espírito do anticristo entra em ação, e ele vai fazer isso plenamente em um dado momento na história da humanidade, densas trevas assumem o controle, ao ponto de os homens não discernirem a mão esquerda da direita. Basta você olhar, por exemplo, para Sodoma e Gomorra. Basta você olhar para Gênesis no capítulo 6, a arca de Noé. Basta você olhar para os incas e os maias, que eu vi na história deles, que eles tinham uma atividade de canibalismo na América Central. Canibalismo, sacrifícios humanos. Eles desapareceram da história. Os cananitas desapareceram da história por causa do tamanho das suas atrocidades. E quando Deus entrega os homens às suas paixões, é o que acontece. O homem fica entregue a densas trevas. É por isso que a igreja está aqui ainda, irmãos. A igreja faz resistência a esse poder. Porque a igreja tem esse chamado, tem essa marca do Espírito Santo de Deus sobre ela. E não é porque nós estamos passando dificuldades, lutas, apreensões. É porque nós deixamos de ser mais ou menos amados. Deixamos de ser mais ou menos igreja. Nós continuamos sendo igreja da mesma forma. Temos a marca da promessa. E isso faz toda a diferença na nossa vida, irmãos. Qual é a minha meditação do coração para esse tempo final, irmãos? Tempos difíceis. Tempos difíceis. E eu quero dizer para os irmãos aqui, marque isso que nós estamos dizendo. Não tem um normal daqui para frente. Não tem como as coisas voltarem daqui para trás, para você viver aquela antiga vida que você vivia. Não tem mais retorno, não tem mais retrocesso. Toda a história vai ser manipulada daqui para frente, de maneira a fazer perder todo o sentido da vida e atacar a igreja de Cristo, que é o principal alvo de Satanás. Sempre foi o objeto do seu desejo, sempre será até o fim da história. Basta você ler o capítulo 12 de Apocalipse. Quando ele é derrubado do céu, ele vem tinindo, descendo como um louco, doido, babando. Quem ele quer atacar? Ele quer atacar quem restou na terra, quem ainda serve a Deus. Sempre foi o propósito, sempre foi o objetivo dele. Sempre foi, sempre será. E aí a pergunta que paira no ar, a pergunta que não quer calar. Que tipo de pessoa, que tipo de gente, de crente, de servo de Deus, em meio a tudo isso eu quero ser e eu tenho que ser, irmãos? Qual tipo de posicionamento eu tenho que ter diante de tudo isso que está acontecendo? As afrontas que me vêm, as afrontas que vêm à igreja, que vêm aos irmãos, que querem nos separar, que querem nos destruir. São muitos, conforme a palavra do salmista Davi, são fortes e poderosos touros de Bazã,
cordéis da morte nos cercam. Mas eu gritei ao Senhor. Eu gritei ao Senhor. Eu clamei ao Senhor. E Ele me ouviu. E os cordéis se partiram. Tem só um posicionamento para a igreja de Jesus Cristo sobre a terra. É o de continuar sendo sal. É o de continuar sendo luz. É o de continuar sendo o povo adquirido, o povo eleito, o povo santo. O povo chamado para as boas obras. Não há outro caminho. A igreja tem grande dificuldade, sim, de assumir esse posicionamento. Tem. E eu reconheço que há um processo de maturidade sobre cada um. Sim, eu reconheço que há. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Timóteos, em um dado momento ele diz, quando ele está escrevendo, quando ele fala que ele está perto da morte, que tudo já está findando para ele, que o ministério dele já está acabando, ele diz em um dado trecho, porque eu fui constituído apóstolo, mestre e pastor dos gentios. Ele foi chamado como apóstolo, mas depois ele se descobriu em 3 ministérios de Cristo. Ele amadureceu, ele cresceu, ele se desenvolveu. Ele já podia dizer, eu sou igreja. Pedro já podia dizer, depois da experiência que ele teve, de negar a Cristo Jesus, ele já podia dizer, eu sou igreja. Muitos dos que foram antes de nós, dos que sofreram perseguições, os que foram assados, triturados, dentro do Império Romano, tinha gente que estava sentado na prancheta só para desenvolver máquinas de como fazer um cristão sofrer e confessar o contrário da sua fé. Máquinas triturantes, máquinas que esquentavam, máquinas que ralavam, máquinas que cozinhavam. Basta você ver na história. E eles continuavam dizendo, eu sou o que? Igreja. Povo adquirido, povo especial, povo zeloso, povo de boas obras. Eu não posso abrir mão e não vou abrir mão disso, de ser igreja de Cristo, porque eu estou doido para saber o que é que os anjos veem. Oh, glória! Aleluia! Igreja de Jesus Cristo, eu sou a noiva. Minha irmã chorava com as dificuldades que ela tinha, com as lutas que ela tinha. E eu já não tinha mais conselho para dar para ela. E ela é cristã, ela é crente, uma luta com o marido tremenda. Alguns conhecem a história dos que estão aqui, uma luta terrível. E era 2 horas da manhã, era 2 horas da manhã. E eu tendo que socorrer ela, dando conselho, isso, aquilo, outro, tudo mais. E um certo dia Deus disse para mim, na minha boca, falando para ela, para eu falar para ela, sabe que está acontecendo isso. Eu falei, irmã, o teu marido é Jesus. Aí o silêncio. Depois de um tempo eu comecei a vê-la pronunciando, meu marido é Jesus. Meu marido é Jesus. Tudo o que acontecia, meu esposo é Jesus. Meu esposo é Jesus. Até que Deus deu um jeito na história dela lá que não foi muito bacana, pro lado de lá, lado contrário. E ela está lá firme e forte, dizendo, Deus é o meu marido. Deus é o meu esposo. Sobre toda a circunstância, irmãos. A igreja de Jesus Cristo, esse povo, esse sacerdócio, somos a esposa do Cordeiro. E a qualquer momento a trombeta toca. E a igreja vai desfrutar das promessas que estão aqui declaradas nessa palavra maravilhosa. Deus, Jesus é o nosso esposo. Nós somos igreja. A noiva do Cordeiro que se torna esposa algum dia, em nome de Jesus. Amém? A palavra está com o pastor Fernando. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus que nos dá a vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu era criança e tinha uma música que cantavam assim. Quem sabe alguém aqui lembra? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento, esse povo foi embora para Sião. Aleluia. Oh, como Deus é bom. Como a presença dele é boa.
Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado. Mais uma vez o Senhor relembrar quem nós somos em Ti. Muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos relembrar quem somos em Ti. Essa semana eu conversava com uma pessoa num processo de discipulado e essa pessoa, ela entrou em choque num momento em que eu pedi algumas explicações sobre uma leitura. E de repente essa pessoa falou assim, puxa, eu sou inútil, eu não consigo assimilar. Eu falei, jamais, jamais, jamais diga isso. Eu falei, lembre-se do que um dia desses atrás nós estivemos pregando e falando quem somos em Cristo Jesus. Nós somos raça eleita, povo santo, sacerdócio real, nação separada. Não aceite jamais nenhuma sugestão de Satanás, igreja. Não aceite, nós não temos nada com Satanás. Ele vai dizer que você é fraco, ele vai dizer que você é impotente, ele vai dizer que você é incompetente, ele vai dizer que você não consegue, não. Nós somos esse mistério de Deus, escondidos em Deus. Nós somos raça eleita, você é raça eleita, você é alguém especial em Cristo Jesus. O DNA de Cristo está em você. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Nação santa, povo separado, raça eleita, sacerdócio real. Nós que não éramos nem povo, agora nós temos esse DNA de Cristo. O desejo do meu coração é que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana de vitória, que essa última semana de 2020 seja de paz, de alegria, de amor, de vitória, que essa semana seja empoderada na sua vida. Se você ainda não teve um tempo de reflexão sobre a sua vida, sobre o ano de 2020, eu te sugiro, separe um período do dia. Em algum desses dias, mulher fica longe do marido, marido fica longe da mulher. Vai ter um tempo de solitude, um tempo você e Deus. Vai pensar como foi o ano, como poderia ter sido ruim e o que não foi e o que Deus fez. E tenha um tempo de agradecimento. Pensa no que poderia ter sido melhor e dependeu só de você e você não fez, e você se comprometa para que o próximo ano seja melhor. Fale com Deus, peça a Ele força, ajuste os ponteiros que precisam ser ajustados, naquilo que você ficou em falta, ainda dá tempo. A esperança, ela é a última que morre, ela só morre quando de fato você morrer. Se você está vivo ainda há tempo, em nome de Jesus Cristo. Eu lancei um desafio esse mês para a igreja. Se você ainda não leu a Bíblia inteira, está aí, se organiza para o próximo ano, a partir agora de sexta-feira, começar a ler a Bíblia inteira. Já pensou você chegar no céu, falar para Jesus, Jesus perguntar para você, e aí meu filho e minha filha, quanto tempo você teve de lavado e redimido lá pelo meu sangue? 20 anos, 30 anos, 40 anos, 5 anos. E quantas vezes você leu a Bíblia? Eu ouvi o pastor pregando. Eu ia na roda dos esclarecedores. Aí, essa parte é minha, tá? Aí ele faz assim, vai, entra aí mesmo, de qualquer jeito, mesmo sem ter lido a Bíblia toda. Mas se você chegar lá, é um ponto positivo. Fala aí. Ô Senhor, li a Bíblia 3 vezes. Li uma vez, Senhor, a Bíblia inteira. Por isso não tem nada mais importante para nós
conhecermos a revelação de quem somos em Cristo de Jesus, de o que Jesus Cristo é, do que Ele pode fazer, de onde podemos chegar, de como podemos chegar, viver melhor nessa vida, está tudo aqui, olha. Valorize isso e tenha esse desafio para 2021. Amém? Estenda suas mãos assim, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do amado Espírito Santo sejam sobre a vida da igreja. Desejo que vocês tenham uma semana em paz, produtiva, abençoada, com saúde, com cuidado. Em o nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Rei dos Reis. E a igreja diz... Balança a mão comigo assim e diga: a paz do Senhor. Deus abençoe vocês, queridos.